Nós estamos na série das 7 igrejas e nós iríamos falar sobre a última igreja. Só que essa semana Deus tocou no meu coração para sair da série novamente e pregar sobre um novo tema. Então hoje nós não vamos falar da última igreja do Apocalipse, mas nós vamos falar de um outro tema. Porque toda vez que eu costumo vir aqui pregar, eu sempre venho com muito temor, eu sempre procuro falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para a igreja. E essa semana Ele colocou no meu coração um tema que talvez todos nós conhecemos, uma história que ela foi tão linda, que talvez todos nós que estamos aqui nessa noite conhecemos a história. Eu queria falar com os irmãos sobre a ressurreição de Lázaro. Eu queria falar com os irmãos sobre o milagre e a pedagogia da Bíblia. Então, se você trouxe sua Bíblia e puder abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Esse milagre é tão importante que ele toma o capítulo todo de João, mas eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler só alguns versículos e nós vamos pular para alguns pontos. No verso 1, vamos ler a partir dele, vai dizer assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, repita comigo, doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Repita comigo, ficou mais 2 dias onde estava. Agora nós vamos pular para o verso 14, que diz assim: então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Repita comigo, morreu. E para o bem de vocês estou contente, porque não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Havia quantos dias? 4 dias. Agora vamos pular para o verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se o espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Repita comigo, Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E disse ele: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nessa noite está aqui a tua palavra exposta, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. A tua palavra que é inspirada, que é inerrante, que é eficaz, que é atualizada, Senhor. E nós pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor Deus. E que ela venha germinar e dar frutos no nosso coração. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Este texto que lemos, irmãos, é o último e o grande milagre de Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João se passam 7 milagres. E esse é o último grande milagre que Jesus faz no Evangelho de João.
E é lindo porque tamanha a importância desse milagre, que esse milagre ocupa o capítulo todo de João. João 11 todo vai narrar a ressurreição de Lázaro. Eu costumo dizer que é muito bom nós ouvirmos os milagres de Jesus, porque muitas vezes nós não entendemos o que é um milagre de Jesus. O milagre de Jesus, ele nunca foi uma cura somente. Ele nunca foi uma ressurreição somente. Mas o milagre de Jesus, ele traz em seu arcabouço, então, em seu contexto, ensinamentos muito importantes para a nossa vida, que muitas vezes nós deixamos passar batido. Nós não entendemos muitas vezes o que é o propósito de um milagre de Jesus. E é lindo que, quando nós lemos no capítulo 11, Jesus traz lições importantíssimas para a nossa vida. Eu costumo dizer que é muito importante nós lermos os milagres, porque nós vivemos em uma geração que cada vez mais tem desenvolvido uma fé exageradamente intelectual. Uma fé tão intelectual que tem dado cada vez menos espaço à ação sobrenatural de Deus. Nós vivemos em uma fé que vive muito da palavra, muito da intelectualidade, mas nós esquecemos que nós servimos a um Deus do sobrenatural, um Deus que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. E é lindo que nós lemos aqui, Jesus dizendo: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? E eu me pergunto, o que tem faltado para nós vermos a glória de Deus na nossa geração? Talvez o que tem faltado para nós vivermos e vermos a glória de Deus se manifestar é tão somente crer. Tem sido muito difícil nós vermos a manifestação da glória de Deus, porque a nossa geração tem se esquecido que nós servimos ao Deus do sobrenatural, a um Deus que faz milagres. Nós não servimos a uma imagem, não. Nós não servimos a um Deus indiferente ao nosso mundo. Nós não servimos a um Deus esculpido, não, mas nós servimos a um Deus vivo que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. E o que falta para nós vermos esse Deus agir em nossas vidas? Falta entendermos as lições dos milagres da nossa vida. O milagre não era apenas uma cura. Os milagres trazem em seu entorno preciosas lições para a nossa vida. E esse milagre em especial, ele traz muitas lições. Eu gostaria de refletir com vocês alguma lição. E a primeira lição que eu tiro desse milagre é que as crises são inevitáveis na nossa vida. As crises são inevitáveis na nossa vida. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque muitas vezes nós criamos uma fé que diz para mim e para você que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, servimos a Ele, estamos na igreja, nós estamos imunes ao mundo. Nós estamos imunes às crises. E eu quero dizer para você que o fato de você ser crente, o fato de você ser filho de Deus, o fato de você ser amado por Deus, o fato de você ser amigo de Jesus, não blinda você, não isenta você de viver as crises da vida. Lázaro era amigo de Jesus. Nós vemos no verso 3 dizendo assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Jesus amava Lázaro, irmão? Mas Jesus amar Lázaro, esse fato impediu que Lázaro ficasse doente? Estar na igreja, estar no Evangelho, ser amigo de Jesus não impede você de ter crise na sua vida. Crente também fica doente. Crente também passa crise financeira. Crente também passa crise no casamento. Crente também fica ansioso. Crente também fica depressivo. Crente também tem hipertensão arterial. Crente também tem diabetes. Então, se alguém algum dia disse para você: olha, vem para o Evangelho que aqui vai ser uma blindagem do mundo, venha para o Evangelho que aqui vai ser uma Disneylândia existencial. Não. Estar no Evangelho é estar sujeito às crises da vida. As crises são inevitáveis. Mas não somente as crises são inevitáveis na nossa vida, as crises também podem se agravar na nossa vida. Problemas, crises podem se agravar, podem aumentar de tamanho. E o texto está nos dizendo que Lázaro, amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, não somente ficou doente, mas a doença se agravou e Lázaro morreu. Às vezes na vida, irmão, nós somos atropelados por problemas. Nós estamos lidando com uma situação na nossa vida, e enquanto nós estamos tentando resolver, o problema se agiganta. E nós sentimos impotentes frente ao problema.
E apesar de nós bombardearmos o céu com as nossas orações, Senhor, olha a minha causa, Senhor, olha para mim, nem sempre elas são resolvidas. E muitas vezes elas se agravam, elas pioram. Enfrentamos doença, enfrentamos crises conjugais, enfrentamos crise financeira, choramos a dor do luto e da perda, oramos, clamamos e nada acontece, o problema cresce. As crises, as dores da vida, elas causam em nós uma angústia profunda. Nós nos vemos sem recursos, sem meios de resolver aquela situação, impotentes, desesperados. Lázaro e sua família, as suas irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus está enfermo, aquele a quem amas. Só que o que eles tiveram foi o silêncio de Jesus e a demora de Jesus. E muitas vezes nós estamos passando na nossa crise, na nossa vida, e o que temos é o silêncio de Jesus. E aqui vem um dos grandes dilemas da nossa vida, da nossa caminhada com Jesus. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Como conciliar o amor de Jesus com a nossa dor, com o que passamos aqui na terra? No verso 13 está dizendo assim: elas mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas estás doente. E uma das perguntas que nós pastores mais recebemos nos nossos atendimentos é: pastor, por que isso aconteceu comigo? Pastor, por que isso aconteceu logo comigo? Porque às vezes nós pensamos que o fato de Jesus amar a gente nos deixa imune a sofrermos, porque Deus permitiu que passemos certas circunstâncias, certas crises, porque Deus permitiu que nós ficássemos doentes, porque Deus permitiu que a crise se instalasse na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, porque Deus permitiu que o nosso filho talvez não tenha se convertido ainda, porque Deus permitiu que eu perdesse o emprego. É o famoso dilema de Epicuro, quando Epicuro vai dizer: se Deus é bom, se Ele é amor, por que Ele permite que o mal aconteça? Será que Deus não tem todo o poder para simplesmente acabar com o mal? E se Ele permite o mal, será que Ele tem todo o poder? E eu pergunto a você, irmãos, será que a propósito do amor nos livrar das lutas, nos livrar da crise, nos livrar do sofrimento? Como que na nossa cabeça nós podemos conciliar o amor de Deus com o nosso sofrimento? Como na nossa cabeça nós podemos imaginar que Deus, mesmo nos amando, permite a gente sofrer crises? A nossa mente tem uma capacidade incrível de conjecturar e questionar o porquê. E eu, irmãos, confesso para vocês que eu parei de questionar Deus. Você já ouviu aqui, mas em 2020, em plena pandemia, eu e a Elaine passamos uma crise. A Elaine engravidou e nós fomos no médico com a expectativa de ter um filho. E quando nós chegamos no médico, nós descobrimos que não tinha gravidez mais. E não bastasse isso, nós descobrimos que a Elaine estava com uma doença rara. Fomos para o Rio, fez a curetagem. Quando nós imaginamos que a crise estava resolvida, não, evoluiu. Ela teve que fazer quimioterapia. E a gente questionava Deus também: Senhor, por quê? Por quê? E nesse texto talvez nós vemos, o que mais vemos são questionamentos. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Ora, se Jesus amava Lázaro, por que Jesus permitiu que Lázaro ficasse doente? Por que Jesus permitiu que Marta e Maria sofressem vendo o irmão mal? Essa foi a interrogação que alguns judeus que estavam ali fizeram. No verso 37 diz assim: mas alguns deles disseram: ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido este homem de morrer? Se ele curou um cego de nascença, por que não evitou que Lázaro, seu amigo, morresse? Porque as crises se agravam na nossa vida, porque nós sofremos. Deus nos ama e quem ama tem pressa em socorrer. Será que Jesus não podia simplesmente, lá de longe onde ele estava, dizer assim: Lázaro não vai morrer, e curar Lázaro à distância? Jesus já tinha curado várias pessoas à distância. Será que ele não podia curar Lázaro? As irmãs de Lázaro fizeram a coisa certa, elas colocaram um pedido a Jesus: Senhor, ele está enfermo, aquele a quem amas.
E eu pergunto a você, por que Jesus não curou Lázaro à distância? Por que Jesus não resolveu a sua situação no tempo que você quis que ele resolvesse? Talvez essa seja a nossa pergunta na angústia. Por que em dado momento Jesus cura o nosso vizinho e não nos cura? Porque quando chega a nossa vez, nós estamos na fila do milagre, nós estamos clamando, pedindo a Jesus e a cura não chega. Por que você escuta na igreja pessoas se levantando, dando testemunho? Olha, Deus fez isso na minha vida, Deus me curou, Deus abriu uma porta de emprego, Deus resolveu minha crise financeira, Deus resolveu o meu casamento, Deus operou um milagre, e na sua vez nada acontece. Você também, amado por Jesus, você fez a sua súplica, você clamou, você orou, você colocou na mão de Jesus, mas o seu pedido não foi deferido. Verso 37, eles estão dizendo isso. Ele abriu os olhos do cego, por que não curou esse homem? O cego de nascença. E essa é a angústia, esse é o sofrimento que os judeus eles não conseguiram entender. Eles não conseguiram conciliar o amor de Jesus ao sofrimento humano. E a pergunta que fica é: se Jesus nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que um crente fiel ele contrai uma doença incurável? Se Jesus nos ama, por que existe crise na família? Existe crise no casamento? Se Jesus nos ama, porque um crente fiel, ele sofre um acidente e muitas vezes morre. Se Jesus nos ama, se nós somos um crente fiel, porque um crente fiel, ele perde seu emprego, passa uma crise financeira. Porque nós enfrentamos o luto, porque perdemos um ente querido, porque enfrentamos doença. E tem uma resposta que eu e você nós precisamos entender. O pai ele amava o filho, mas ele amar o filho não impediu que o filho dele se tornasse carne, viesse aqui e sofresse, e fosse até as últimas consequências por você. Ele amava o filho, mas o filho sofreu a dor por mim e por você. Ele amava o filho, mas o filho ficou doente, porque a Bíblia vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e morreu na cruz do Calvário, enfrentou a morte. O fato de Jesus amar não nos torna filhos prediletos de Deus. O fato de nós estarmos na igreja e Jesus nos amar não nos torna filho predileto dele, não. Porque a Bíblia vai dizer que da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo. O amor de Deus não nos garante uma imunidade especial. O que o amor de Deus nos garante é uma presença sobrenatural. Porque ele diz para mim e para você: olha, no mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você olhar para os discípulos, todos eles morreram martirizados, com exceção de João. Alguns com a cabeça cortada, crucificados em forma de X, apedrejados. João, na velhice, foi deportado para a ilha de Pátmos. Todos eles morreram de maneiras cruéis. Mas Jesus nunca prometeu para eles uma imunidade especial, não, ele prometeu uma imanência especial. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Da mesma forma que sofre o ímpio, sofre o justo, sim, mas o ímpio ele sofre desesperado. Ele tenta recorrer para a droga, ele tenta recorrer para remédio, para bebida. Mas eu e você, quando nós sofremos, nós sabemos que nós temos o socorro bem presente na hora da angústia. Eu e você, nós sofremos, ele nos diz lá em Mateus 28:20, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele não promete para mim e para você uma imunidade especial, mas ele promete para mim e para você uma permanência especial. Ele está comigo, ele está com você na hora mais fria, na crise mais aguda da tua vida. Ele está com você. Glória a Deus. O que esse texto também me ensina para viver o milagre é lidar com a frustração de Jesus não ter chegado antes. Verso 6 diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quantos dias? 2.
No verso 39 ele diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois faz 4 dias. Quantos dias? 4. Ora, não era qualquer um, era Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era aquele que Jesus amava. Mas quando Jesus ouve dizer que Lázaro está doente, Jesus fica mais 2 dias onde ele estava. Naquela época não tinha avião, não tinha ponte aérea, não tinha helicóptero, não tinha carro. Era um dia de viagem, porque Betânia ficava a 32 quilômetros de onde ele estava. Então não bastasse ele ficar mais 2 dias, ele demorou mais 2 dias para chegar. E quando ele chega lá, Lázaro já cheira mal, porque Lázaro está morto há 4 dias. E se tem uma coisa que eu e você nós percebemos nesse texto, é que Jesus não fez questão nenhuma de sair correndo. Jesus não fez questão nenhuma de sair correndo para socorrer Lázaro. É inegável que Jesus amava Lázaro, mas como conciliar a necessidade com o amor de Jesus? Em vez de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde ele estava. Em vez de ir pessoalmente, ele apenas mandou um recado. Marta precisou lidar com a doença do irmão, com a perda do irmão, com a demora de Jesus. Marta talvez pensasse assim: nossa, por que Jesus não veio antes? Será que ele não nos ama? Será que ele nos ama mesmo? Muitos passaram a censurar a demora de Jesus e Marta oscilou entre a fé e a lógica. Ora, Jesus ama o meu irmão? Por que ele não está aqui? Porque ele não fez questão nenhuma de estar aqui, já era para ele estar aqui já faz 4 dias. E Jesus está demorando. E a fé de Marta passou 3 provas: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte do seu irmão. E a pergunta que fica é: como conciliar o nosso cronos, o nosso tempo, com o caróis de Deus, com o tempo de Deus? Sabe, irmãos, eu já parei de tentar ensinar Deus a ser Deus. Porque às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus, né? A gente acha que a gente tem a melhor resposta. E quando eu passei a situação que eu falei para vocês, eu parei de querer ensinar Deus a ser Deus. Porque hoje eu vi um milagre, ele está aí. No verso 14 ele vai dizer assim: então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente com a morte, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha que curioso, irmão. Jesus ele celebrou com a morte de Lázaro, por não estar em Betânia. Ele deu graças ao Pai por isso. Ele está dizendo assim: olha, eu estou feliz porque eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá vendo Lázaro sofrer, eu curaria Lázaro. Mas antes Lázaro morreu, porque agora eu posso mostrar para vocês quem eu sou. Agora eu posso mostrar para vocês o meu poder. Agora é a hora de vocês verem o que eu vou fazer. Agora é a hora dessa cura, dessa crise na família de Lázaro servir de testemunho, e muitos vão crer ainda. É como eu digo, irmãos, um milagre nunca é um fim em si mesmo. O milagre não era apenas uma manifestação de poder, mas os milagres de Jesus, eles são pedagógicos. Havia uma crença entre os rabinos, uma crença na teologia judaica, que o morto só poderia ressuscitar até o 3º dia. Se o morto ressuscitasse até o 3º dia por intermédio de um agente divino, por intermédio de uma oração. Talvez você já ouviu aqui testemunhos que o camarada morreu, ele salva o corpo, ele foi lá e Deus falou: não, volta, ele volta. Porque tinha essa crença na cultura judaica. Então os rabinos, eles falavam que, olha, até 3 dias, se o camarada morrer, ele pode voltar. Mas a partir do 4º dia é impossível, só Deus pode ressuscitar. E Lázaro está morto ao 4º dia depois do sepultamento. Os judeus precisaram se dobrar diante da realidade irrefutável da divindade de Jesus. Ele está morto há 4 dias, agora chega Jesus, agora eu vou mostrar para eles como que é o meu poder. Eu vou mostrar para esses camaradas que eu sou Deus. Sabe, irmãos, a demora de Jesus não é demora. Ele não chega atrasado, irmão. Tudo tem um propósito. Para Maria e Marta, ele estava atrasado, já fazia 4 dias, mas debaixo do céu havia um propósito. Ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele é Deus e no tempo certo ele age na minha e na sua vida. Ele multiplica os pães para mostrar para a multidão que ele é o pão da vida. Ele dá a vista aos cegos para mostrar para mim e para você que ele é a luz do mundo.
E ele ressuscita Lázaro para mostrar para mim e para você que ele é a ressurreição e a vida. Os milagres de Jesus sempre apontavam para algo maior, para algo eterno. Talvez você chegou aqui essa noite e você está passando uma crise na sua vida. Talvez você está precisando de um milagre e você tem pensado que Jesus tem demorado a atender você. Eu quero dizer para você, ele não está demorando, ele está no tempo certo. Porque através dessa intervenção na tua vida, no kairós dele, ele vai mostrar para todo mundo o poder dele através da tua vida. Na opinião de Marta e Maria, Jesus tinha chegado atrasado. Mas ele chegou na hora certa, no tempo oportuno, no kairós de Deus. Ele sempre chega na hora certa. Jesus sabia que Lázaro estava doente. Depois que Lázaro estivesse morto, ele tardou aí, porque exatamente sabia o que ia fazer. Porque tudo tinha um propósito. Talvez você tenha orado por seu casamento e o ver mais perto de solução. Talvez você tenha orado pelo seu filho e ver seu filho cada vez mais longe de Deus. Talvez você tenha clamado por uma cura e não ver uma melhora. Talvez você tenha clamado por um emprego, tenha entregado currículos, o que você recebe é nada, não é um retorno. Você está cansado de buscar. E eu não sei porque Deus tem demorado a agir na tua vida. Eu não sei porque Deus tem demorado para intervir na sua causa. Cada caso é um caso. Mas o que eu e você nós precisamos entender é que Ele está no controle de tudo. Tem um milagre que me ensina muito na Bíblia, que é a história de Jairo. Jairo está com sua filha doente. E ele vai até Jesus, e ele chega a Jesus e diz: Jesus, a minha filha está com uma terrível doença. Ela está terrivelmente doente. Ele está dizendo assim para Jesus: Jesus, eu não sei qual é a tua prioridade, mas a minha prioridade, a minha filha está doente. Eu não sei mais o que fazer, é urgente. E Jesus diz: eu vou curá-la. E Jairo se alegra. Jairo se alegra. Só que, na hora que Jesus está indo até Jairo, a mulher hemorrágica corta a fila. De repente chega a mulher hemorrágica, Jesus cura aquela mulher hemorrágica, ela corta a fila de Jairo. Quantas vezes você também pensa assim: estou cortando a minha fila? Quantas vezes parece que as pessoas chegam na sua frente? Nesse momento que Jesus cura a mulher hemorrágica, num dado momento chega a notícia para Jairo que sua filha morreu. E olham para Jairo e dizem assim: Jairo, não incomode o mestre. Não incomode o mestre. E talvez seria uma crise para Jairo, uma cura para Jairo. De repente se torna uma crise. Mas nesse momento, quando Jairo perdeu o time, nesse momento que parece, porque Deus não agiu antes, porque Deus não curou a filha de Jairo, agora ela morreu. Nesse momento, Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ainda que esteja demorando. E você questione. Se Ele fez uma promessa para você, Ele cumpre com a sua palavra. Se tem uma coisa que Deus tem compromisso, irmãos, é com a sua palavra. Porque Ele age na hora certa. Se Ele falou para você que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou para você que Ele vai resolver, Ele vai resolver no tempo certo. Ele está preparando algo maior para você. Antes Ele iria só curar uma enfermidade. Agora Ele vai ressuscitar um morto. Talvez Deus não agiu antes na tua vida porque Ele quer fazer algo maior. Talvez antes seria só uma cura de uma enfermidade, mas agora Ele vai ressuscitar um morto. Quando tentaram dissuadir Jairo a não crer, veio uma palavra para ele: olha, não temas, crê somente. E a palavra que Ele está mandando para você nessa noite é: não esmoreça, crê somente, crê somente. Não é apenas uma euforia, não é apenas em um dado momento eu ter uma fé, eu achar que Jesus vai fazer, não, é perseverar em fé, é decidir perseverar em fé, até que aconteça, ainda que tudo diz que não, ainda que parece que não vai acontecer, ainda que esteja demorando, eu vou perseverar em fé. E aqui está o outro ponto da mensagem: a responsabilidade de crer.
Eu e você, nós temos a responsabilidade de crer. No verso 40 diz assim: Jesus disse: não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus. Se cresce. Essa é uma condicional de Jesus. Olha a condição: se creres, verás a glória de Deus. E se não crer, não vai ver. Se crer, verás a glória de Deus. Então somente creia. Eu e você, nós temos a responsabilidade de crer. Diga amém. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Verso 25: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer, crer, crer. Várias vezes crer. Se não crer, nós não veremos o milagre. Em Marcos capítulo 9 tem uma passagem que ilustra muito bem isso. O homem está com seu filho endemoniado. E os discípulos tentam ali expulsar aquele demônio, eles não conseguem. E de repente Jesus desce do monte e está aquela confusão, aquele alvoroço. Jesus pergunta: o que está acontecendo? Os discípulos falam: olha, esse menino está endemoniado e nós não conseguimos resolver esse problema, nós não conseguimos expulsar esse demônio. E o pai chega até Jesus e diz assim, no verso 21, Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo o menino está assim? O pai respondeu: desde a infância. Verso 22, muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para matá-lo. Aí o pai olha para Jesus e diz assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Esse era o clamor do pai, a necessidade. E agora ele coloca uma condição para Jesus. Ele está dizendo assim: se podes, se tu és o cara, se tu és Deus, se tu podes fazer alguma coisa, faça. E algo que eu e você precisamos entender nessa noite é que o que move a mão de Jesus, o que move o intervir de Jesus não é a nossa necessidade. O que move Deus não é sozinho a compaixão que Ele tem por nós. Não adianta eu ter uma necessidade e Ele ter compaixão por mim que isso vai mover, não. É como se Ele falasse assim. Aí olha só que interessante, Ele diz para Jesus: se podes fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se podes. Jesus volta com a pergunta para ele: se podes? Camarada, tu está com um problema. E que conversa é essa, se pode? Tu está jogando a batata quente para mim? Se podes. Você está transferindo a responsabilidade do milagre só para mim? E na hora Jesus responde para ele: tudo é possível a Deus. Não, não é isso que ele diz. Ele diz: tudo é possível àquele que... Ele está dizendo: a possibilidade não está em mim, o poder está em mim, mas a possibilidade do meu poder agir através de você está no crer. Então somente creia, porque tudo é possível àquele que crê, pois a sua fé faz você conectar com o meu poder, e o meu poder aí sim vai agir e você vai viver o milagre. Então somente creia. Então não é se eu posso, é se você consegue ter a possibilidade de fé. Sabe, queridos, Deus não responde à necessidade. Tem gente dizendo para Deus: ah, Senhor, olha a minha necessidade, olha a minha dor, olha o que eu estou passando. E você acha que Deus não está olhando a tua necessidade, irmão? Senhor, tem compaixão de mim. Você acha que Deus não tem compaixão de você? Ele tem. Mas o que move Deus não é a nossa necessidade. Ele sabe que você precisa de uma intervenção. Se fosse assim, todo mundo seria salvo. Porque todo homem precisa de salvação, mas nem todo mundo é salvo. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Todos nós precisamos de salvação, mas nós só somos salvos pela graça e mediante a fé. É a fé, não a necessidade de salvação, que atrai a salvação para a gente. Assim como não é a necessidade nem a compaixão que vai atrair um milagre para mim e para a sua vida, mas o que vai atrair um milagre para mim e para a sua vida, o que vai atrair a intervenção de Deus para mim e para a sua vida, é a responsabilidade de crer. Crer somente. Diga para o seu irmão: a responsabilidade de crer é sua.
Quarto ponto, a responsabilidade de não protelar tudo para o futuro. Verso 23 diz assim: disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta respondeu assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Marta, ele morreu, mas eu vou ressuscitar ele, eu vou pagar os juros, a correção monetária, eu vou fazer tudo, seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, quando o Senhor voltar. A gente sai do extremo de questionar porque ele não agiu antes, e a gente joga lá para o futuro. Lá no último dia, quando ele voltar, eu sei que o Senhor vai ressuscitar, lá para um futuro distante. Nós saímos do extremo de olhar para o passado e questionar, e vamos para um futuro distante, mas nós não temos a capacidade de crer que Deus pode agir hoje. E aqui está um problema da nossa fé que nos impede de ver o sobrenatural. Essa fé intelectual. Nós cremos que Jesus fez muitos milagres lá atrás. Nós cremos que Ele curou enfermos, que Ele ressuscitou os mortos. Nós cremos nisso tudo. E nós cremos também que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Mas nós não conseguimos crer que Deus pode agir na nossa vida hoje. Nós não conseguimos crer que Ele faz hoje, Ele age no presente. Por isso nós vivemos uma fé muito intelectual. Porque nós não vivemos sinais hoje como viveram antigamente, porque nós não cremos no hoje, nós cremos no futuro, nós cremos no passado, mas nós não cremos hoje. Nós temos esperança, mas não fé. Porque esperança não é fé. Diga para o seu irmão: esperança não é fé. Esperança é diferente de fé, irmão. Lá em Coríntios 13, Paulo vai dizer: portanto permaneçam a fé, a esperança e o amor. São três coisas diferentes. Esperança é sempre uma projeção para o futuro. Eu projeto que aquilo no futuro vai acontecer. A Bíblia fala da bendita esperança, que no futuro Jesus virá. Essa é a nossa bendita esperança. Alguns entram na esperança do milagre. Talvez um dia Deus possa me curar. Talvez um dia Deus possa intervir na minha vida financeira. Talvez um dia Deus possa me curar, possa me livrar dessa dor. Talvez um dia Deus possa renovar a minha vida familiar. Alguns entram na esperança do milagre, mas não na fé do milagre. Mas a atitude de fé é presente. Não é algo que você vai receber no futuro. A fé é eu pegar uma projeção do futuro, puxar ela até mim e tomar posse dela hoje. Tem uma tradução que eu gosto muito sobre fé, que está na Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, onde Hebreus 12:1 diz assim: a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. É eu tomar posse hoje. É eu pegar essa esperança do futuro, trazer ela para mim, tomar posse dela hoje. Eu tomo posse dela agora. Não é à toa que Agostinho de Hipona, um dos expoentes da igreja, vai dizer que ter fé é assinar uma carta em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quer. A fé é como uma carta de crédito. Quem é que fez consórcio vai saber. Você é sorteado, você toma posse daquele crédito. Você ainda vai pagar, mas aquilo já é seu, você tomou posse. E você pode sim, naquele momento, comprar aquele carro, comprar aquela moto. Isso é fé. É você tomar posse hoje. Ele disse que vai te curar, então você tem que tomar posse disso hoje. Ele disse que vai intervir na sua vida, então você tem que tomar posse disso hoje, pastor, porque nós não vivemos sinais e prodígios hoje, porque nós não temos fé. Nós temos esperança, mas não fé. Caminhando para o fim, e nós temos a nossa responsabilidade no milagre. Verso 38 diz assim: Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma gruta grande. E disse assim: tirem a pedra. Repita comigo: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já chega mal, pois já fazem 4 dias. A ordem é clara: tirai a pedra. Só Jesus tem poder para ressuscitar um morto, irmãos. Isso Ele faz. Mas tirar a pedra e desatar as ataduras do homem que estava enfaixado, isso pessoas podem fazer. E Ele ordena que as pessoas façam. Jesus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua fazer. Ressuscitar o morto, isso é responsabilidade dele, mas tirar a pedra não é responsabilidade dele.
Ele podia simplesmente falar: pedra, sai daí, a pedra saía e tudo bem. Ele ressuscitava Lázaro, mas ele disse: tirem a pedra. Há determinadas coisas na nossa vida que eu e você nós devemos fazer. Fé não é simplesmente cruzar os braços e esperar que tudo aconteça, não. Não é isso. A fé é agir dentro dos limites humanos e da ordem divina. Tem pessoas que querem um milagre, mas não querem rolar a pedra. Tem pessoas que querem o agir de Deus na sua vida, mas não querem fazer a sua parte. Querem que Deus faça tudo por elas. Senhor, eu preciso de uma cura, mas não querem seguir a prescrição médica. Não querem fazer um exercício físico, não querem sair do sedentarismo. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, mas não querem pegar currículo, não querem se especializar. Senhor, eu preciso de um milagre no meu casamento, mas não buscam melhorar na relação, não buscam mudar aquilo que está trazendo mal para o casamento, não buscam fazer um curso. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas não toma uma atitude. Senhor, eu quero que meu filho se converta, mas não ora pelo filho, não prega para o filho. Senhor, eu quero melhorar essa situação, mas não toma uma atitude. Se você não fizer, Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua fazer. Não adianta você ir em campanha 7 dias. Não adianta, você precisa tirar a pedra. Fé é agir. É curioso que Marta se interpõe, Jesus querendo corrigir Jesus. Jesus fala assim: tirem a pedra. Aí Marta vai dizer: Senhor, mas já cheira mal. Já tem 4 dias. Senhor, não adianta mais, já cheira mal. É melhor o Senhor não mexer nessa pedra aí não. E eu penso que existem determinadas pedras na nossa vida que a gente não quer rolar. A gente não quer tirar. Tirar as pedras da nossa vida, irmãos, é destapar coisas que eu e você não queremos mexer. Tirar a pedra da nossa vida é tirarmos aquilo que nós muitas vezes não queremos tirar. Talvez existam algumas pedras na sua vida que você precisa tirar hoje para você viver um milagre. Qual é a pedra que precisa rolar na tua vida? Isso significa voltar ao teu passado, se resolver? Isso significa mexer nas coisas que já cheiram mal na tua vida? Isso significa mexer com o seu orgulho? Talvez você precise pedir perdão. Isso significa muitas vezes sair do seu comodismo. Se você não rolar a pedra, você não vai viver um milagre. Qual é a pedra que você precisa tirar da sua vida nessa noite? Qual é a pedra que você precisa rolar para viver o milagre de Deus? E por último, para encerrar, o propósito do milagre. Jesus já deixa isso claro antes do milagre se desenrolar. No verso 4 ele diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quando ele diz não é para a morte, todo mundo pensou: não vai morrer. Mas o resultado não é a perda de Lázaro, mas a glória de Deus. E eu e você, nós precisamos entender qual é o resultado de Deus agir na nossa vida. Porque nós temos uma mentalidade muito egoísta. Nós achamos que Deus só age na nossa vida pela nossa necessidade. Só que Deus não age simplesmente na nossa vida pela nossa necessidade, não. A gente vai orar e dizer: Senhor, faz algo porque eu preciso que o Senhor faça isso. Embora Deus te ame, embora Ele queira suprir a sua necessidade, Ele não está olhando só para você. Deus, Ele não é egoísta como nós, irmãos. Ele deu todo. Ele olha a situação e pensa assim: o que eu posso fazer na vida dele? Que isso pode transbordar e gerar fé nos outros. Como eu posso agir na sua vida de maneira que isso vai reverberar, as pessoas vão crer em mim, de maneira que você vai ser um testemunho vivo. Quem mais pode ser abençoado com isso, além de eu ser glorificado? O milagre não é um fim em si mesmo, ele tem o propósito de abrir portas para a fé salvadora, para Deus ser glorificado e abençoar a pessoa. Verso 45 vai dizer assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Repita comigo: creram nele. A beleza do milagre não é somente você parar de chorar, não é somente você ser suprido, não é somente uma alegria pessoal, mas é o quanto isso que Deus fez e faz na sua vida pode impactar alguém. Nós precisamos criar essa atmosfera de milagre.
que não pensa em nós mesmos, mas que glorifica a Deus, que inspira pessoas, que pensa no próximo. Sabe, irmãos, olha só o que esse milagre de Jesus reverberou. No capítulo 12, Jesus estava na casa de Lázaro, ele vai dizer assim no verso 9: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro a quem ele ressuscitava. Assim os chefes sacerdotes fizeram um plano para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Lázaro se tornou um testemunho vivo, irmãos. Virou celebridade. As pessoas tocavam em Lázaro para ser ressuscitado. Nossa, deixa eu ver se você ressuscitou mesmo, está vivo. E a partir disso, pessoas se converteram. Pessoas creram em Jesus. O propósito do milagre foi a glória de Deus. E uma multidão crê em Jesus. Todos os registros de milagres, irmãos, eles foram dados com propósito. O Evangelho de João deixa isso claro. No penúltimo capítulo, no verso 30, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E no último capítulo, no verso 25, vai dizer assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso eu que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu queria perguntar a você nessa noite: por que nós não temos mais esse livro? O que falta para vivermos esses sinais na nossa vida? Nós precisamos crer. Isaías 43:13 diz: agindo ele, quem impedirá? Os teólogos dizem que na Bíblia há mais de 8.000 promessas explícitas. A Bíblia diz que nele está o sim e o amém. O problema de muitos de nós é que cada vez que nós lemos a Bíblia, nós não alimentamos a nossa fé. Quando eu leio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele está dizendo assim: amém, eu não mudei, eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente. Quando eu leio aqui, eu sou o Senhor que te sara, Ele está dizendo lá no céu: sim, eu ainda saro. Glória a Deus. Nós vamos viver mais do sobrenatural, então somente creia, verás a glória de Deus. Está na hora de você se posicionar, está na hora de você parar de lamentar e crer. Você precisa crer. Você precisa tirar as pedras que precisam ser tiradas da sua vida e crer para você viver o milagre. Está na hora de você crer. Eu bloqueio o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu bloqueio que Ele pode fazer um milagre. Eu bloqueio que Ele pode me curar. Eu creio que Ele pode abrir uma porta de emprego. Eu creio que Ele pode resolver a minha vida financeira. Eu creio que Ele pode salvar o meu casamento. Eu creio que Ele pode salvar o meu filho. Eu creio que Ele pode salvar a minha família, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, somente creia e verás a glória de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Queria chamar o ministério de louvor. Eu não sei qual é a tua necessidade, irmão. Eu não sei o que você chegou aqui nessa noite precisando. Não sei se é uma cura na saúde, não sei se é uma cura emocional, não sei se é um renovo no teu casamento, não sei se é uma crise na sua família, não sei se é uma questão financeira, uma porta de emprego, uma dívida. Mas uma coisa eu sei: então somente creia e verás a glória de Deus. Uma coisa eu sei: que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu queria convidar você a dar a mão ao seu irmão. Vamos nos unir em oração nesse momento. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos fechar os corredores. Ele está aqui nessa noite. Ele não mudou, irmão. Ele é o mesmo. Ele curou o cego. Ele deu vida ao morto. É esse Deus que você serve. Você não serve uma imagem. Você serve um Deus vivo. Você não serve o Deus dos teístas, que é um Deus indiferente à sua dor, não. A Bíblia diz que quando ele ficou sabendo da morte de Lázaro, ele chorou. Ele está dizendo assim: eu não sou indiferente à tua dor, eu não sou indiferente ao que você está passando.
Eu não sou indiferente à crise na tua família, eu não sou indiferente à crise financeira, eu não sou indiferente à tua dor, não. Eu choro com você, mas você precisa tão somente crer. Porque quando você crê, aí sim você vai sintonizar com o meu poder e eu posso agir na tua vida. Sabe, irmão, nós precisamos sair desse natural. Nós precisamos deixar de ter uma fé intelectual e crer que nós servimos um Deus do sobrenatural. Ele está aqui nessa noite, irmão. Começa a falar com Ele nessa noite, começa a colocar diante dele as tuas súplicas. Eu não sei o que você está precisando, mas você sabe. Ele está aqui nesse momento para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor. Começa a falar com Ele. Diga a Ele: Senhor, olha para a minha dor. Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo ontem e hoje será eternamente, Pai. A tua palavra diz em Isaías 43:13: agindo o Senhor, quem impedirá? Não há nada que possa parar o teu agir, não há nada que possa parar, Senhor, quando o Senhor quer fazer. O Senhor pode curar, o Senhor pode renovar a nossa vida, o Senhor pode renovar o nosso casamento, o Senhor pode agir na nossa família, o Senhor pode salvar o nosso casamento, a nossa família, o Senhor pode curar a nossa mente, o Senhor pode curar o nosso emocional. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que cura. Nós queremos ter uma atmosfera nesse momento de cura, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor, que o Senhor pode curar pessoas que estão doentes emocionalmente, fisicamente, Senhor. Nós queremos que o Senhor pode resolver questões financeiras nessa noite. Pessoas que estão passando dificuldades, pessoas que estão passando crise financeira, pessoas que estão com a sua vida financeira atada. Nós queremos que o Senhor pode ajudar, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor pode curar, ó Pai, das inúmeras questões que estão aqui nessa noite. Nós queremos que o Senhor pode curar o nosso emocional, Pai, nos livrar da depressão, da ansiedade, da angústia. Oh, Senhor, o Senhor não é um Deus indiferente à nossa dor. Assim como o Senhor curou Lázaro, Senhor Deus, traga a tua cura nessa noite, Senhor. Traga a tua cura sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Traga a tua cura, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre as nossas mães, Senhor. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação, Senhor. Então somente creia e verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós cremos, Senhor Deus, no teu agir. Nós queremos, Senhor, que o Senhor mesmo ontem e hoje será eternamente. Nós não queremos ter uma fé no passado que só vê o que o Senhor fez. Mas também nós não queremos ter uma fé somente que olha para o futuro. Mas nós queremos ter uma fé presente, uma fé que toma posse hoje do milagre. Uma fé que toma posse hoje daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Oh, Senhor, nos ajuda a ter essa fé. Oh, Senhor, o Senhor Jeová Rafa, o Senhor Jeová Jireh. O Senhor é o Shaddai, Senhor. O Senhor é aquele, ó Pai, que ajuda no deserto. Não há barreiras para o Senhor, ó Pai. Aleluia. Nesse momento, os diáconos vão estar distribuindo a ceia. E que essa ceia, que é um memorial, que nos lembra do que Jesus fez na cruz. Que você possa lembrar que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Que você possa se lembrar que nem mesmo a morte pôde parar o agir dele. Nem mesmo a morte pôde parar ele. Que essa ceia seja uma ceia de renovação de fé nessa noite. Pega o pão, pega os cálices, começa a adorar Ele, começa a cantar para Ele.
Graças, Pai, na alegria. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, está aqui, Senhor, o pão que representa o teu corpo. O corpo, Pai, foi entregue naquela cruz. O corpo foi sofrido, massacrado, Senhor, em nosso lugar. Para nos dar, Senhor, a salvação. E também o cálice, o suco de vida que representa o teu sangue, Pai. Sangue, Pai, que lava os nossos pecados, sangue da nova aliança. E agora estamos, Senhor, participando, Senhor, como ordenança. E um dia, Senhor, estaremos fazendo isso aqui na terra, Senhor, até que um dia estaremos no céu, contigo, Senhor, te amo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Que venha abençoar cada irmão aqui nesta noite que está participando, Senhor, do teu corpo e do teu sangue. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai, nos apresentamos esse treinamento a Ti, Pai. Crendo que toda vez que nós fazemos isso, Pai, nós nos recordamos do que o Senhor fez na cruz. Nós olhamos para a cruz nesse momento, Pai, nós recordamos que um dia o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Nós tomamos posse disso nessa noite, Senhor. Nós tomamos posse da cura, porque o Senhor levou sobre si, ó Pai, as nossas enfermidades. Oh, Pai, nós queremos que o Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Que essa ceia, Senhor Deus, possa nos lembrar que nós servimos a um Deus vivo. Que essa ceia possa nos lembrar que nós servimos a um Deus que ressuscitou dos mortos. Um Deus que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra. Levante o pão. A Bíblia diz que na noite que foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graças, ele partiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Toda vez que comerem desse pão, façam isso em memória de mim." Esse pão representa o corpo de Cristo. O corpo que sofreu o castigo para que nós hoje tivéssemos paz. O corpo que levou sobre si as nossas enfermidades para que hoje, pela fé, nós tomássemos posse da nossa cura. Esse corpo que sofreu no meu e no seu lugar. Participemos todos do corpo de Cristo. Semelhantemente, ele tomou o cálice e diz: "Este é o sangue da nova aliança no meu sangue. Toda vez que comeres esse pão, beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha." Este cálice representa o sangue de Jesus. O sangue que nos limpa. O sangue que perdoa os nossos pecados. O sangue que tem todo o poder. O sangue que nós clamamos por Ele, nós aplicamos Ele na nossa vida. É através desse sangue que nós temos os nossos pecados perdoados. É através desse sangue que, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornam mais brancos do que a neve. É através desse sangue que nós podemos ser curados e ser sarados. É através desse sangue que nós podemos viver do lado. Participemos todos do sangue de Cristo através desse cálice. Se você quiser, troque com o seu irmão o cálice em forma de comunhão. Senhor, nós bebemos esse cálice e nos lembramos, ó Pai, que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Participemos todos do sangue de Cristo. Senhor, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelas nossas famílias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, porque estamos aqui respirando nessa noite, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e hoje nós temos vida, e vida em abundância, porque um dia o Senhor decidiu se entregar. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Leva o teu povo em segurança aos seus lares, Senhor. Dê uma semana abençoada para cada um. Livra de todo o acidente, livra de todo o mal. Blinda os teus filhos com o teu sangue, Senhor Deus. Que os teus filhos possam ter uma fé fortalecida nessa semana.
Que os teus filhos possam experimentar milagres nessa semana, Senhor Deus. Então somente creia e verás a glória de Deus. Oh, Pai, que o Senhor possa se manifestar na vida dos seus filhos nessa semana de maneira extraordinária. Que assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor venha ressuscitar sonhos, o Senhor venha ressuscitar projetos, o Senhor venha ressuscitar casamentos, o Senhor venha ressuscitar famílias, que o Senhor venha ressuscitar empresas, que o Senhor venha ressuscitar financeiramente teu povo, Senhor Deus. Nós cremos, porque o Senhor é o Deus da provisão. E por isso nós te aplaudimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Um forte aplauso, Senhor. Pega suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, o amor inabalável, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus te acompanhem toda essa semana, durante todos os dias da tua vida. Todos digam amém. Aperta a mão do seu irmão e diga: tenha uma semana abençoada.